Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil sobre o livro Os Colombianos, de autoria do Andrew Trauman. Andrew, eu queria que você contasse inicialmente como é que surge esse projeto e até esse teu encantamento, né, pela Colômbia, que você fala inclusive, né, que é como uma segunda pátria para você. E como é que surge esse projeto? Esse projeto vem já de longe, assim, quase que eu posso dizer de família, porque o meu irmão, ele na década passada, meu irmão é jornalista, e ele fez uma matéria com as Farc, e ele trabalhava na revista Veja, e ele ficou acho que 2, 3 semanas lá, ele ganhou um prêmio da editora Abril, de grande matéria do ano, etc. E eu achei que eu era bem mais novo que ele, né, e eu achei aquilo fascinante. Nossa, meu irmão ficou na selva com as Farc e tal, uma coisa meio aventura, assim, né? E ele trouxe de lá vários livros sobre a Colômbia. Naquela época eu não dominava muito o espanhol, mas eu comecei a ler e tal. E depois eu comecei a ir para a Colômbia. Fui uma primeira vez em 2010. E daí, depois eu fui, sempre que eu podia, eu retornava, porque a Colômbia, eu costumo dizer que a Colômbia tem várias Colômbias dentro, né? Se você conhece só a praia, o Caribe, é lindo, mas não é só aqui. Você tem a Colômbia andina, você tem a Colômbia banhada pelo Pacífico, você tem a Colômbia amazônica, e são culturas completamente diferentes. Você tem vários sotaques. Nesse ponto parece muito com o Brasil, né? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, e nós temos várias Colômbias dentro da Colômbia. E quanto mais eu viajava, mais eu ia me apaixonando mesmo pelo país, pelas pessoas. Então essa fama de que os colombianos são muito hospitaleiros é muito verdadeira. Eles realmente adoram receber visitantes e desmistificar aquela ideia de violência que o país ainda tem por conta do cartel de Medellín e das Farc e tudo aquilo. Então foi aí que surgiu. Então eu fiz a primeira viagem, fiz a segunda, fiz a terceira e assim foi indo. E cada vez eu fui me gostando mais do país. E especificamente no livro, como é que se organiza essa discussão? Então, o livro, a coleção Povos e Civilizações tem um formato pronto já, né? Quem acompanha essa coleção, acho que esse já é o 18º volume, você tem outros, como os argentinos, os russos, os chineses, os americanos, os franceses, etc. Você tem primeiro uma apresentação geral do país, você tem a questão dos costumes, você tem a questão da culinária, você tem a questão da música, das artes, da literatura, da pintura, e aí depois vem a parte da história, né? A história, política, geografia. É uma coleção que ela vem mudando. Antes ela era basicamente de livros de história, mas depois ela foi se diversificando, dando espaço para aspectos mais culturais, do cotidiano, etc. Não é um guia de turismo, mas para quem quiser conhecer mais a Colômbia, é um livro assim que vai dar uma visão geral de tudo, tanto das gírias locais, do idioma, dos lugares mais importantes para conhecer, mais interessantes, da música, etc. Então eu acho que é bastante interessante para quem quer conhecer o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Particularmente nesse caldeirão, né, de culturas, é o que mais te fascina na Colômbia? É justamente essa diversidade ou tem algum foco que particularmente te fala mais de perto? Então, o que mais assim me chama a atenção, eu costumo dizer que o melhor da Colômbia são os colombianos. É o calor humano das pessoas, né? Elas são muito, muito, muito hospitaleiras, acolhedoras. É uma coisa que a gente até fala isso no livro, que às vezes a gente aqui no Brasil, a gente chega para a pessoa, e aí, tudo bem? Tudo bem, mas você não espera que a pessoa realmente responda o que está acontecendo. E lá não. Lá realmente, você fala, e aí, tudo bem? A pessoa começa a contar a vida dela para você. E falar das coisas, e não sei o que, logo te chama para ir para casa dela, e assim, você vira amigo da pessoa. E, assim, eu sempre fui muito, muito bem tratado. Fiz amizades lá muito fácil. E teve até um episódio, numa das viagens que eu fiz, que eu fiquei hospitalizado. Eu tive uma gastroenterite lá. E a gente fiquei no hospital lá em Bogotá, e assim, as pessoas foram
muito gentis comigo lá em todo momento, assim, muito atenciosas, não só no hospital, como no hotel. Então eu voltei, todo mundo ficava perguntando como é que eu estava, se precisava de alguma coisa. Então, assim, desmistificou muito aquela coisa do Pablo Escobar, colombiano violento, guerrilheiros e etc, etc. Enquanto eles têm um povo muito amigo, além do país em si ser muito bonito. Bogotá é uma cidade linda. Bogotá é uma cidade que lembra muito as cidades europeias. Inclusive, é a segunda cidade do mundo que tem mais construção com tijolo aparente depois de Londres. Então é uma cidade que lembra muito Curitiba, que é a cidade onde eu moro, porque é uma cidade que ela é nublada, chuvosa, fria, mas então ela tem esse ar bio-europeu. E já Medellín é uma cidade que ela me lembra mais São Paulo, né? As pessoas têm muito aquela cultura de ser um povo trabalhador, é a região do cafeicultor, o café colombiano é considerado o melhor do mundo, tem muito essa coisa do trabalho, né? E é uma cidade muito bonita, porque é cercada de montanhas. Enquanto que, por exemplo, na região caribenha, você vai ter mais a presença do negro. Tá? Então, assim, a região aí de Cartagena, Barranquilla, é uma região da Colômbia que vai lembrar muito para o brasileiro a região de Salvador, por exemplo. Né? Você vai ter muito a presença africana ali, inclusive na culinária também, africana e indígena. Tá? Então, assim, é muito interessante. Você consegue ter vários países dentro de um e pertinho aqui da gente, né? Então, por exemplo, você ir para o Caribe, você não precisa necessariamente ir para a República Dominicana, né? Você tem aqui o Mar Azul do Caribe em Cartagena, bem mais próximo, bem mais barato. Esse estigma que você mencionou da violência, do Pablo Escobar, das Farc, né? Tudo isso, de certa maneira, imagino que incomode um pouco, né? As pessoas comuns na rua, que não compartilham, né, desses valores. Quer dizer, isso é uma realidade também que é muito presente nos diálogos, né, com a população local? Isso incomoda. Isso, assim, tem gente que já se acostumou, sabe, que vai encontrar com o estrangeiro vai perguntar de Pablo Escobar em algum momento ou outro. Mas, em geral, a gente vê até o poder público na Colômbia tentando mudar isso, né? Então, por exemplo, a gente tem agora a casa onde Pablo Escobar viveu e que foi turístico. O governo quer apropriar aquilo, derrubar aquilo, porque aquilo não pode ser considerado um exemplo. Né? Aquilo não pode ser considerado um chamariz para essas pessoas irem para Medellín fazer. Existe o chamado narcotour, que aumentou muito depois da série, né, que o Wagner Moura estrelou, Narcos, né? Que as pessoas vão para conhecer onde o Pablo Escobar tinha casa, onde ele morreu, onde ele viveu, e onde correu tal atentado, tal tiroteio, não sei o quê. Tem gente, tem duas visões aí. Eu não vou dizer que a visão é única, Oscar. Tem gente que vai falar assim, olha, é mais ou menos igual ir para Chicago e conhecer os pontos onde Al Capone viveu. Meio que faz parte da nossa história, queiramos ou não, está trazendo turistas, tá, tudo bem. Mas tem gente que é totalmente contra, fala, isso não representa a Colômbia, isso não é exemplo para ninguém. Pablo Escobar é um bandido, é um assassino, é um traficante, não pode ser exaltado nem valorizado. Mas, assim, as pessoas meio de saco cheio, sim. As pessoas não se esforçam meio para mostrar que a Colômbia não é só isso, né? Mas, infelizmente, é uma imagem que persiste. Às vezes até eu tenho que falar para a gente, Pablo Escobar morreu faz 25 anos, é pouco tempo. Né? Foi quase 30 anos que ele morreu, nesse meio tempo muita coisa mudou no país. Agora, você continua assim apaixonado pela Colômbia no sentido de escrever mais alguma coisa? Você tem material guardado para um outro livro, com outra abordagem? O que você imagina ainda trabalhar com esse tema que é tão fascinante, tão rico e tão multifacetado também? Eu não sei se seria o caso de escrever, ou não sei se seria algo para outro livro. Tem muito material sobrando. Aí o outro livro ia depender, obviamente, de interesse das editoras, né? Aí no caso da editora com quem eu tenho contrato no momento. Mas eu tenho
muito material também de escrever artigos. Uma coisa que me fascina muito no momento é a questão política, né? Porque a gente sabe que ano passado até o presidente Juan Manuel Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz, eu falo sobre isso no livro, devido ao acordo de paz com a FARC. Mas uma coisa que, né, o que saiu para o mundo foi isso, mas tem muita coisa, infelizmente, acontecendo na Colômbia não muito legal. Esse acordo ele recebeu a oposição de boa parte da sociedade, que acha que o acordo foi muito leve com os guerrilheiros, meio que anistiaram os guerrilheiros, etc. Essa é uma discussão muito longa. Mas, assim, o que está acontecendo na Colômbia agora é muito assassinato de líder social. Então, eu acompanho jornais colombianos todos os dias, e vez ou outra a gente vê isso acontecendo. Tá? Porque ainda existem as guerrilhas de direita e ainda existe uma guerrilha de esquerda muito importante chamada ELN. E aí você tem que ter a paz com a FARC é importante, porque a FARC era o principal grupo, mas tem que pacificar com esses outros dois também. E aconteceu aqui no Brasil, né, semana passada com o caso da Marielle, a gente está tendo na Colômbia também assassinatos de líderes sociais. Então, essa é uma questão que me interessaria, sim, para escrever artigos, para investigar mais essa questão política da Colômbia, que me interessa bastante. Perfeito. Então conversamos um pouquinho aqui com o Enio Trauma, ele que é autor justamente do livro Os Colombianos, que sai pela editora Contexto, que tem essa série justamente que você comentou, né, que busca mostrar aspectos diferenciados, né, de várias nacionalidades do globo. Enio, prazer conversar com você, parabéns pela obra, um grande abraço. Um prazer, Oscar. Muito. Tchau. Abraço, tchau, tchau.